Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estarei falando sobre os produtos naturais a serviço da indústria alimentícia, principalmente os óleos essenciais. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Negra Rio e o meu trabalho atualmente é com ênfase em nutrição e emagrecimento. No momento estou atuando também na área de pesquisa pelo Laboratório de Investigação de Substâncias Bioativas, LISBio, pelo UFRJ. Futuramente eu estarei ingressando no mestrado e a minha linha de pesquisa vai ser sobre nanoencapsulamento e óleos essenciais em pescados, visando prolongar o tempo de prateleira e também a prevenção de contaminantes como micro-organismos patogênicos e outros deteriorantes dos alimentos. Então, os óleos essenciais eles são obtidos de matérias-primas vegetais. Eles são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, em geral odoríferas e líquidas. Não são muito estáveis, como ar, luz, calor, umidade e oxigênio. A denominação dos óleos essenciais vai depender das características físico-químicas deles, como, por exemplo, líquido de aparência oleosa e temperatura ambiente. Eles também apresentam diferentes funções biológicas e ecológicas, como herbívoros, contra patógenos e também evitando estresse oxidativo, porque, na verdade, eles possuem substâncias químicas que auxiliam com essas funções biológicas e ecológicas, como, por exemplo, cetonas, hidrocarbonetos, terpênicos, fenóis, aldeídos, entre outros. Eles são estocados em certos órgãos, como cascas de caule, folhas, flores, madeira, raízes, rizomas, frutas ou sementes. Eles são extraídos os óleos essenciais. Como eu disse anteriormente, diferentes órgãos de uma mesma planta, composição química, características físico-químicas e odores bem distintos. A composição química pode variar, dependendo essa extração do óleo essencial do mesmo órgão, de uma mesma planta. Isso vai depender da época de coleta, condições climáticas e solo. Por isso que podem variar essa questão química dos óleos essenciais. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o método de extração desse óleo essencial. Como eu disse anteriormente, isso varia de acordo com a localização desse óleo essencial na planta e qual é a proposta de utilização desse óleo essencial. Por exemplo, primeiramente, em floração, que a indústria de perfume utiliza muito, com plantas com baixo teor de óleo essencial e alto valor comercial. Então, eles utilizam as pétalas, que são depositadas em temperatura ambiente, sobre uma camada de gordura durante um período de tempo. A gordura é tratada com álcool e, em seguida, o álcool é destilado. A hidrodestilação, a gente utiliza principalmente o aparelho de Clevenger. O material vegetal é transferido para o aparelho ou balão e é totalmente imerso em água. Os componentes voláteis são, então, arrastados pelo vapor de água até chegar a um condensador, onde a mistura retorna ao estado líquido, e assim eles têm separação por densidade, chamada sistema bifásico. As desvantagens podem ser um processo de degradação térmica dos componentes, termolábeis, solubilização de alguns componentes na água, como, por exemplo, odor e sabor. Também temos a extração com solventes, hexano, benzeno, tolueno ou éter de petróleo. O caráter lipofílico e pouco polar permite a extração com solventes orgânicos. Uma das desvantagens, como eu disse também, é a questão dos resíduos de solventes, isso e que tem os riscos toxicológicos, por isso requer alimentação dos solventes, características que as tornam delicadas e sensíveis a temperaturas. Então a gente vê principalmente aqui pela decantação, que o aparelho se chama Soxhlet ou retroevaporador. Aqui agora eu vou mostrar para vocês como está o andamento do meu projeto no laboratório atualmente. Então eu explico um pouquinho o que são os óleos essenciais, são metabólicos secundários voláteis, encontrar diversas espécies de plantas aromáticas e medicinais. Eles contêm vários compostos que conferem diversas bioatividades, tanto antioxidante, antimicrobiana. Pode aí auxiliar com a questão da conservação, como eu falei anteriormente, da tilápia, que ele vai substituir esses conservantes sintéticos que a gente tem hoje em dia no mercado, que são maléficos à saúde. E as indústrias em dia estão utilizando muito os óleos essenciais como conservantes naturais de alimentos, aumentando aí a questão da vida útil, qualidade e segurança. O objetivo do meu trabalho
é determinar a capacidade antioxidante de um conjunto de 8 óleos essenciais, que são esses aqui. Eles têm um nome, é um nome científico, tá? Então, primeiramente, temos um nome popular e temos um nome científico, como falei anteriormente. Nome popular, como de gengibre, o gengibre officinale, Lipacidoides, Lipagracilis, Óssimo gratíssimo. E aqui eu expliquei um pouquinho a origem desses óleos essenciais dessas plantas e também as principais atividades dessas plantas. Então, por exemplo, o gengibre tem principais atividades antimicrobiana e anti-inflamatória. Alecrim-pimenta, principais atividades antimicrobiana, antifúngica, acaricida, combate os ácaros e antioxidante. O alecrim da chapada, principais atividades, né? A questão de atividade antimicrobiana e antifúngica. O nome popular, óssimo gratíssimo, que é alfabaca cravo, principais atividades antifúngica, antimicrobiana e anti-inflamatória. Os principais materiais e métodos que eu realizei para a extração desses óleos. Os óleos essenciais foram obtidos da Embrapa e eles foram extraídos lá pelo método de hidrodestilação, como eu expliquei anteriormente. Então, esses óleos, após essa extração, eles foram analisados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa para análise dos componentes majoritários, os principais componentes desses óleos. Para avaliar a atividade oxidante dos óleos essenciais, foram empregados dois métodos, a redução férrica, que é o FRAP, e o ensaio de eliminação de radicais, ABTS. E aqui eu mostro um pouquinho dos resultados que meus óleos apresentaram, né? A questão dos resultados da parte química, composição química dos óleos. Então, a gente avaliou que teve maior presença de eugenol e beta... Não tô conseguindo olhar aqui, mas eu vou ler mais um pouquinho. Pipetidum, tem todos os óleos e o principal aqui foi o eugenol. Aqui também eu estou mostrando como resultado a capacidade antioxidante dos óleos essenciais, que foi do FRAP ABTS, como eu expliquei anteriormente. O óssimo gratíssimo, como anteriormente, como eu expliquei, a presença do eugenol, ele foi que apresentou maior atividade antioxidante, tanto para análise de FRAP e de ABTS. E a conclusão do meu trabalho é que a gente pôde observar essa atividade antioxidante dos óleos essenciais, principalmente o óssimo gratíssimo, como eu falei, o mais ativo entre os óleos essenciais que foi estudado, indicando que ele tem sim um potencial agente antioxidante. Então, esses resultados apoiam pesquisas futuras sobre a capacidade antioxidante dos óleos essenciais e seu potencial uso como conservante de alimentos. Ao final, eu deixei aqui alguns artigos que eu encontrei, tá? Primeiramente, esse aqui, desenvolvimento de revestimento ativo com gelatina, agarose, funcionalidade com óleo essencial, de óssimo gratíssimo, para melhorar a capacidade de armazenamento do abacate. Então, os filmes de revestimento, os resultados apresentaram propriedades mecânicas de barreira à água, bactericidas, antioxidantes e de proteção UV aprimoradas para a adição de óssimo gratíssimo. E o último artigo foi a análise de toxicidade por diferentes métodos de efeito ansiolítico de extrato aquoso lipiacidoides, que também é muito importante dar essa lida, tá? Nesses dois artigos, para entender um pouquinho mais, até mesmo a questão da toxicidade desses óleos essenciais. Então, ele apresentou propriedades medicinais atribuídas às folhas, que incluem antibactericida, antifúngica, acaricida e antioxidante. Os resultados obtidos apoiam o uso seguro do extrato aquoso das folhas para o desenvolvimento de novos medicamentos e para a utilização pela população da medicina tradicional. Então, isso, muito obrigada. Aqui eu deixo meu e-mail, caso precisem tirar alguma dúvida, e o meu número também.